Estamos de volta com o Contraplano. Hoje em nosso estúdio eu converso com o Fernando Tsukumo, que é o idealizador do projeto Sua Vez, que consiste em produzir e levar jogos educativos para as casas e salas de aula. Fernando, a gente estava falando da educação, né, dos jogos na educação. Então, como que a escola pode enriquecer o brincar? Como que eles podem levar isso para as escolas? Eu acho assim, as escolas já são lugares que são muito propícios para o próprio brincar, né? Eu acho que assim, uma das coisas que me preocupa muito assim, é o quanto a gente está carregando nossas crianças de conteúdo, né? E não dando vazão para o brincar mais livre, né? Então, o que eu acho que as escolas têm que ter também espaços para que elas brinquem livremente. O recreio já é um ponto onde acontece isso, mas a gente sabe que tem algumas escolas que estão retirando o recreio para que eles estudem mais, né? Sim. E a gente fica pensando, será que essa é a melhor estratégia para a gente ter um filho que aprenda realmente melhor, né? Porque, na verdade, enquanto a gente não entender que o brincar é um momento de aprendizado também, e principalmente é um momento de socialização, e eu entendo que a escola, uma das principais funções dela é de socialização, né? Se a gente entender que esse é o grande fator, a gente tem que perceber que eles precisam ter um brincar mais livre. Sempre que eu tenho qualquer brincadeira ou brinquedo que é mais estruturado e que fala para a nossa criança o que ele tem que fazer, eu estou colocando paredes na minha caixa, na caixa dessa criança. E aí depois a gente vai ficar lutando para pensar fora da caixa. Sim. Então assim, o tamanho da sua caixa, quem vai determinar são essas brincadeiras. Porque se você tem um brincar livre, por exemplo, você pega um cabo de vassoura. Meu filho tem um cabo de vassoura que ele adora e uma caixa de papelão lá que ele adora. Ele pega um cabo de vassoura, é uma espada do Star Wars, é um cavalo que ele monta, é uma espécie de uma vara que ele põe no chão que ele vai andando em cima. Quer dizer, ele que é o dono dessa brincadeira, ele que vai determinar para onde essa brincadeira vai. Então, a partir do momento que eu tenho brinquedos educativos, que são ótimos, são incríveis, eu adoro brinquedos educativos. Aqueles brinquedos que o quadrado vai no quadrado, o círculo vai no círculo e o triângulo vai no triângulo. Esses brinquedos são super importantes para ele aprender realmente algumas coisas. Uns conceitos são básicos que são muito importantes no desenvolvimento dele. Mas se você tem só esse tipo de brinquedo, a primeira coisa que você vai desenvolver nele é que existem regras para tudo e você não pode quebrar essas regras. Você não pode pôr o triângulo no quadrado, você não pode pôr o círculo no retângulo. Então, você precisa deixar também que ele brinque livremente, né? E muitas vezes os melhores brinquedos que uma criança pode ter são os pais. Porque ele vai falar o que o pai tem que fazer e o pai fala, tá bom, vamos brincar do seu jeito, né? E aí ele tem a liberdade para fazer isso, né? Então assim, na hora que você começar a falar, poxa, será que eu estou desenvolvendo minha criatividade, a criatividade do meu filho no máximo? Aí você pensa, o quanto de brinquedos não estruturados, isso tem um nome bem acadêmico, são brincadeiras não estruturadas, né? O quanto de brinquedos não estruturados eu estou dando oportunidade para o meu filho fazer, né? Brincar. Que a partir disso você consegue fazer com que ele realmente dê asas para a sua criatividade, né? E se a gente for pensar em protagonismo, você vai estar dando oportunidade para que ele tenha protagonismo, e principalmente o protagonismo mental, que é a criatividade. Sim. Né? E falando dessa interação, né, dos pais com os filhos, que você comentou agora, vocês têm um projeto também que é uma tarde de jogos com familiares, né? Isso, a gente tem uma tarde lá. Foi pensando nisso? No SESC a gente faz muito, né? O SESC é um grande parceiro da minha empresa, né? E a gente leva os jogos lá e senta com a turma e vai jogar, né? E é engraçado, né? Porque, assim, eu brinco muito, para que você está treinando seu filho, né? Porque tem pais que levam seus filhos no SESC porque eles estão achando que eles vão encontrar lá monitores para brincar com o filho dele. E aí ele senta de lado, fica lá no seu celular, né? E aí seu filho está brincando e você está com paz para poder fazer o que você quer. E aí quando você chega ele chega na adolescência, eles vêm me falar assim, poxa, meu filho não fala comigo mais. Eu pergunto as coisas para ele e não me responde. E aí a vontade que eu tenho de perguntar é, como é que você treinou seu filho antes? Você treinou para que ele realmente conversasse com você e interagisse com você? Ou você treinou para que ele ficasse o tempo todo fechado na brincadeira dele e você também ficando fechado na sua? Né? Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Isso. Tudo que é educação, a gente tem que pensar nas consequências de cada coisa que a gente faz. Isso é a coisa mais difícil que tem de se educar. É muito complexo mesmo. Total. E você que desenvolveu esse método, Sua Vez?
Sim, algumas coisas a gente que vai desenvolvendo, né? A própria oficina de criação de jogos é a gente que foi montando, né? Ela foi sendo aperfeiçoada, né? A gente tinha ideia de um começo e aí a gente foi desenvolvendo, né? Algumas coisas que a gente faz de treinamento lúdico em empresa, a gente também foi desenvolvendo. Alguns jogos a gente desenvolve sob encomenda das empresas, né? As empresas que falam, olha, eu queria desenvolver um jogo tal, tal, tal. E aí eu falo, tá bom, a gente faz, leva um tempo, né? Ou então eles falam, olha, eu tô com tal problema, eu queria resolver esse problema. E aí a gente prescreve certos tipos de jogos que vão desenvolver certas competências e depois a gente, na hora de conversar no final, depois do jogo, a gente faz umas lentes que permitem que eles vejam, olha, será que isso está acontecendo no jogo, não está acontecendo na empresa também? Qual que é a importância de levar para a empresa esses jogos? Se a gente pensar que você é contratado pelo seu currículo e você é mandado embora pelos seus comportamentos. Então, se a gente pensar isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trazer comportamentos adequados, comportamentos legais para os colaboradores que estão dentro de uma empresa. E assim, não é fazer um bom funcionário. Não estou aqui para fazer bom funcionário. Pelo contrário, eu quero ajudar as pessoas. Quero ajudar as empresas, mas através das pessoas. Então, trazendo melhor comunicação, trazendo mais empatia, trazendo melhor trabalho em grupo, trazendo melhor planejamento estratégico, melhor logística. Se você fizer todas essas coisas e levar para sua família, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Sim. Então, na verdade, se a gente entender que cada vez mais eles estão chegando defasados nesses comportamentos, nesses tipos de coisas que vão ser levadas para as empresas, cada vez mais a gente vai precisar de treinamentos que vão ser efetivamente mudar esses comportamentos, né? E na verdade o que acontece é que ninguém mais aguenta a palestrinha para mudar comportamento. Não funciona, não cola mais. Então o que a gente tem a gente vai provocar emoções. E essas emoções elas vão ficar martelando todo dia depois que a gente faz o treinamento, que fala, olha, você precisa mudar seu comportamento. Eu perdi no jogo porque eu não trabalhei em equipe. Sim. Eu perdi no jogo. E aí durante todos os dias depois ele vai lembrar que ele perdeu no jogo porque ele vai falar, agora eu tenho que trabalhar melhor em equipe. Né? E a partir do momento que você faz isso, você consegue fazer com que tenha mudanças graduais, mas efetivas. Né? Então é... autorreflexão, né? Total. É só assim que você muda seu inconsciente. Né? Então tem uma frase famosa de um deputado americano, mas que não importa o contexto, a frase é muito boa. Né? Ele fala que você vai esquecer do que alguém... pode esquecer do que alguém falou, pode se esquecer do que alguém fez, mas você nunca vai se esquecer do que alguém te fez sentir. É verdade. Então aquela situação clássica que você briga com o namorado, com a namorada, com o marido, com a mulher, e aí depois de um tempo, 3 horas depois, você fala assim, por que você ainda está bravo? Assim, não sei, mas eu estou bravo. Né? Então assim, a memória emocional fica. Sim. Mas o motivo pelo qual você nem lembra mais. Né? Legal. E otimiza a comunicação interna, então, né, esses jogos. Total. É para isso. Que bacana. E em que consiste a oficina de jogos de tabuleiro, de criação de jogos de tabuleiro? Então, eles têm a maior parte do tempo eles vão ficar jogando. E isso é incrível, porque eles adoram essa parte, né? É a parte que eles mais gostam. Então, só que aí eles vão conhecer várias mecânicas, né? Mecânica são as peças de encaixar do jogo, tá? Então, por exemplo, rolar o dado e andar é uma mecânica. Jogar cartas é outra mecânica. Você perdeu, está fora do jogo, isso é uma mecânica também. Então, eles vão conhecer uma série de mecânicas, são 51 mecânicas que são catalogadas hoje em dia, né? E a partir disso, a gente vai começar a cutucar eles e falar assim, olha, pensa como é que você faria o seu jogo, isso aqui. Quando chega no final desse processo, eles já geralmente estão com uma ideia do que jogo que eles querem fazer. E aí eles vão fazer o seu jogo, vão preparar, tem uma série de protótipos que eles vão fazer, e esses protótipos vão servir para eles fazerem playtest, levar. Essa hora é uma hora que eles tentam desistir, e aí a gente fala, olha, você pode desistir, mas você tem que passar por tudo isso novamente. Essas fotos são das oficinas de criação. Né? Então, assim, todas essas oficinas, esses protótipos, eles que fizeram no papel, na mão, com eles mesmos, né? Então, e aí, assim, isso faz com que eles tenham a oportunidade de exercitar a perseverança, porque eles podem desistir no meio, mas ele fala, você pode desistir, mas você vai passar por tudo isso novamente. Sim. E aí eles falam, será que vale a pena desistir? Não, eu vou continuar. E aí eles veem que é legal, é aperfeiçoando aquele negócio, levando aquela ideia até o final. E depois eles vão fazer
eu estabeleço contato com artistas que vão fazer a arte final do trabalho deles, tem palestrantes que vêm, editores, game designers que vêm falar sobre o processo, né? E aí no final eles têm um produto final que vem, eles são obrigados também a escrever todas as regras, né? A gente fez, em algumas escolas a gente já fez isso com o professor de português, porque aquilo é um gênero de texto, né? Sim. E após isso eles ficam com o produto pronto e aí todos esses palestrantes que vieram antes, eles viram juízes no dia final. E eles vão fazer em esquema de gincana, passar por cada uma dessas mesinhas, onde eles têm que vender o jogo deles em 5, 7 minutos. Que legal. Né? Então, a partir disso, eles têm a oportunidade de levar um projeto do começo até o final e desenvolver uma série de competências, de habilidades e de ter um empreendimento deles. Né? Então, a gente trabalha também muito a ideia do empreendedorismo dentro dessa oficina toda. É bem completo, né? Eu gosto de pensar que sim, né? E quanto tempo que dura essa oficina? 6 meses. 6 4 meses. 4 meses ou 5, dependendo se é primeiro ou segundo semestre, né? Mas a gente tentou já em 1 ano, não deu certo, porque acaba ficando muito difuso. A coisa, quando é mais intensa, ela funciona mais. Que materiais que vocês utilizam para os tabuleiros e para as pecinhas? Papelão. Aí tem umas peças que eu compro na 25 de março, lá em São Paulo, né? E levo para eles. Porque é legal eles mexerem com coisas bem diferentes, porque esse manuseio de materiais faz com que a imaginação deles flua. Né? E isso faz com que eles comecem a criar muita coisa, né? Mas basicamente eles usam muito papelão, muito papel. Eu falo para não ficar focando na arte, para eles poderem focar só na mecânica, depois eles vão fazer a arte. Né? E aí eles pegam esses pedacinhos, essas pecinhas, e eles vão agora montar e ter ideias, e eles vão usar como referência aqueles jogos que eles jogaram antes. Né? Ah, que eles legal. vão fazer isso. Eu estava pesquisando, você comentou que tem os finalizadores depois, né? Vocês trabalham com parcerias, né? Com a Funbox, com a Grow também, né? Tem vários. A Grow, de longe, é o nosso maior patrocinador, né? Parceiro. Eles enviam jogos e esses jogos são dados de prêmio nessas oficinas. Que legal. Então, assim, todos saem com prêmios, mas a diferença é que quem ganha escolhe primeiro. Então, assim, para o último vai ficar com menos opções, mas o primeiro ele pode escolher qualquer coisa que ele tiver. Então, eles têm uma certa competiçãozinha, que não é uma competição super draconiana, mas é uma competição que eles conseguem curtir. E se você fica em último, você não acha ruim, porque você acaba pegando um jogo legal também, né? E vocês têm um trabalho com os idosos também, né? Como uma ginástica para o cérebro? Tem. Na verdade, assim, a gente tem um produto aí de uma oficina que a gente tenta levar para vários lugares, né? E a ideia é trabalhar muito essa ideia da atenção visual, do foco visual, da memória, né? De uma série de competências cognitivas que, se exercitadas, elas conseguem ser desenvolvidas e mantidas durante muito tempo, né? Então, se sabe muito, por exemplo, que para lutar contra Alzheimer você tem que aprender uma nova linguagem, você tem uma série de coisas, e os jogos também vão entrar dentro dessa prevenção contra uma série de doenças que causam perda cognitiva. É muito importante para a saúde mental, né? Com certeza. E como é que está sendo a resposta dos jogos, né? Dos seus projetos? A gente tem bastante coisa legal rolando, né? O SESC deu uma diminuída por causa dessa corte de verbas que eles tiveram, né? Mas ainda tem bastante coisa que... O mês passado eu fui no SESC Santos. O SESC Santos é um grande parceiro que a gente chama. E a gente também tem levado para algumas empresas, alguns jogos são feitos sob encomenda e outros que são feitos já comercialmente para serem jogos para qualquer família, né? Eu posso dizer assim, parece que eu estou sendo arrogante, mas na verdade eu nunca levei uma oficina para nenhuma empresa ou parceiro nosso que não tivesse uma satisfação geral depois, sabe? Então, assim, eu confio muito nisso porque eu sei qual é o resultado que tem por experiência, né? Resultado garantido, né? Se antes eu não tinha tanta confiança, hoje em dia eu sei por causa da experiência que a gente tem, por causa em cima disso. Sim. Então, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre os projetos, te contratar, as empresas também que quiserem contratar vocês para otimizar a comunicação interna delas, como que podem fazer para entrar em contato? Eles podem entrar em contato através do e-mail, que é tsukumo@gmail.com. Né? Tá passando na tela. Isso. E também podem entrar também no Facebook,
onde tem uma página onde a gente sempre estabelece contato, e tem o site do suavez.org também, que está um pouquinho desatualizadinho, mas ele está funcionando bem. Legal. Tá, parabéns pelos seus projetos, agradeço viu? É muito. uma iniciativa muito bacana, assim, eu acho que contribui muito com a educação, né, com o desenvolvimento das crianças. Então, boa sorte, muito sucesso aí nessa jornada. Eu que agradeço, Patrícia. E o Contraplano acabou, mas você pode conferir esse e outros programas na página da TV Câmara Jacareí no YouTube. Um beijo e até a próxima!